السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Muito obrigado, Marcos e Leila, Khalil. Barakallahu fikum. Inshallah, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, porque nós como muçulmanos estamos recebendo um mês grande, de grande valor, grande importância, um mês sagrado, abençoado, chamado Ramadan. Ramadan é um nome árabe do nono mês no calendário islâmico. Então, inshallah, nós hoje, Ramadan mais ou menos, inshallah, no 13 de abril, inshallah, daqui a pouco vai iniciar, inshallah. Então, nosso tema é a preparação ideal para o mês de Ramadan. Como o muçulmano consegue preparar de forma mais perfeita, de forma mais correta, para receber e aproveitar o tempo durante esse mês. Quando nós falamos a preparação ideal para o mês de Ramadan, nós estamos falando sobre a preparação para aproveitar na adoração, nas boas ações, na recitação do Alcorão, na oração, na mesquita, se a mesquita está aberta, depende do Estado e dos decretos do governo, se as mesquitas estão abertas ou não. Mas, em geral, o muçulmano ele tem que aproveitar o mês de Ramadan com boas ações, adorações, recitação do Alcorão, recordação, fazer caridades, fazer mais orações na noite, no dia, jejuar, porque o jejum é obrigação para cada muçulmano e tem condições, tem regras, inshallah, mas não é esse tema para explicar as regras do jejum. Nós estamos, inshallah, falando como o muçulmano vai conseguir receber este mês e aproveitar o mês de Ramadan da melhor forma possível, para que ele sair desse mês e a fé dele já aumentou e ele já ganhou muitas recompensas, ele ajudou muitas pessoas, ele fez muitas ações, boas ações. Esse é nosso objetivo. Então, a primeira coisa que nós recomendamos ao muçulmano, que a primeira coisa que nós devemos preparar como muçulmanos para receber o Ramadan, que nós cumprimos com o nosso dever de qualquer jejum obrigatório pendente. Ou seja, nós como muçulmanos, o Ramadan passado, alguns de nós ficaram doentes alguns dias ou viajaram alguns dias e a mulher grávida pode ser que ela quebrou o jejum e por qualquer outro motivo a mulher, se ela quebrou 3 dias, 4 dias, 5 dias do mês passado, Ramadan passado, então primeira coisa para receber o mês de Ramadan, nós devemos jejuar o jejum obrigatório que nós faltamos no ano passado. Por quê? Porque não é aconselhável e não é bom que nós deixamos o jejum obrigatório até chegar outro Ramadan e ainda nós não jejuamos o nosso dever ou o nosso jejum passado. Então, assim, o muçulmano, nós vamos entrar numa regra. O muçulmano deve jejuar, ou se ele faltou alguns dias no mês de Ramadan, ele pode jejuar durante o ano.
pode jejuar depois, porque Allah disse isso no Alcorão. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quem de vocês está doente ou em viagem ou viajante, então pode jejuar em outros dias. O mesmo número dos dias que ele quebrou, que ele não jejuou, ele pode jejuar depois. Por exemplo, você chegou o Ramadã e você viajou para uma viagem necessária assim, ou você ficou doente e o médico falou para você, você tem que quebrar o jejum. Você não pode ficar jejuando. Então o médico falou para você isso. Então nessa situação, você quebra jejum, mas você tem que contar os dias que você quebrou. Sejam 3 dias, 4 dias, 5 dias. Depois, quando termina Ramadã, você jejuou o resto, terminou Ramadã, então durante o ano, até chegar Ramadã seguinte, você tem oportunidade de jejuar seu jejum obrigatório. Mas você não pode atrasar até chegar Ramadã e ainda você não jejuou o seu jejum obrigatório. Mas se essa é uma pergunta, alguém perguntou se um muçulmano quer jejuar voluntariamente. Jejum voluntário, recomendável. Pode jejuar? Sim, pode jejuar, não tem problema. Pode, mas tem que jejuar os dias obrigatórios depois. Ou se Ramadã está chegando, quase chegando, você agora não pode jejuar voluntariamente. Você tem que jejuar com intenção de recuperar os dias que você faltou. Como em vez daqueles dias que você quebrou, que você faltou, você tem que fazer o mesmo número dos dias. Então, essa é a primeira coisa para nos preparar para receber o mês de Ramadã. Então, não é bom, não é recomendável que você ficar e receber Ramadã e ainda na sua responsabilidade ainda tem jejum obrigatório que você deve jejuar. Então você tem que pensar nisso. Por exemplo, agora falta sobrando 9 dias ou 10 dias até chegar Ramadã. Então você tem que, nesses dias, se você tem 3 dias obrigatórios ainda você não jejuou, você tem que jejuar, aproveitar esses dias que estão como oportunidade para chegar a Ramadã e você está livre. Não tem nenhum jejum obrigatório na sua responsabilidade perante Deus. Essa é a primeira coisa. Por isso, Abu Salama disse que eu ouvi Aisha, esposa do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, dizendo: eu devia jejuar, jejuns do Ramadã anterior e não seria capaz de fazê-los, exceto em Sha'ban. Sha'ban, esse mês que nós estamos nele. Então, pode ser entendido que não é permitido adiar, cumprir-los ou cumprir os dias que você faltou até que outro Ramadã comece. Os sábios concordam que quem não jejuar alguns dias de Ramadã por uma justificativa, como nós explicamos, viagem, doença, por uma justificativa, tem que compensar aqueles dias antes do próximo Ramadã. Antes do próximo Ramadã chegar ou antes do próximo Ramadã começar. Então, essa é a primeira coisa para nós, preparação ideal para o mês de Ramadã. Segundo, psicologicamente, você tem que receber o Ramadã no seu coração, você tem que receber esse Ramadã com toda preparação, com toda alegria, com toda felicidade. E outra coisa, você tem que receber Ramadã com um arrependimento sincero.
Se você está cometendo os pecados, você tem que deixar, você tem que intencionar mudar sua vida para melhor, para ser muçulmano verdadeiro. Porque o arrependimento é uma obrigação, é obrigatório em todos os momentos, em todos os dias. Não só antes do Ramadã você arrepender e depois não. Não é assim. O arrependimento é obrigação em todos os momentos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós temos faltas, temos pecados, temos erros. O ser humano é desse jeito. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todos os filhos de Adão são errantes, mas os melhores dos errantes são os arrependidos. Então, por causa da aproximação do mês de Ramadã, do mês grande e abençoado Ramadã, é ainda mais importante o arrependimento. Apressar-se no arrependimento dos pecados entre você e seu Senhor e entre você e outras pessoas. Então você tem que restituir-lhes os direitos deles. Se você tem direitos dos outros, você tem que devolver esses direitos para eles e arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando começar o mês de Ramadã, você poderá se ocupar com os atos de adoração com um coração limpo, puro, purificado e paz de espírito. Então você vai ficar preparado, bem preparado, porque você já arrependeu, você já deixou todos os pecados, todos os erros, você devolveu os direitos para os donos deles, se você tem direitos dos outros. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou dizendo no Alcorão Sagrado: e voltai-vos todos arrependidos para Allah, ó crentes. Porque Allah sempre no Alcorão chama os crentes, ó crentes. Porque os crentes são aquelas pessoas que ouvem ou escutam o chamamento e atendem o chamamento, aceitam a ordem. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer ordenar uma coisa, ele fala: ó crentes. Porque se vocês são crentes, vocês têm que atender e aceitar e seguir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprir. Sami'na wa ata'na. Ouvimos e seguimos. Ouvimos e obedecemos. Esse é o símbolo dos crentes, dos muçulmanos verdadeiros. Sami'na wa ata'na. Ouvimos e obedecemos. Quando você ouvir o chamamento de Deus, a ordem de Allah, você tem que atender esse chamamento e cumprir a ordem que Allah te ordenou. Por isso Allah disse: e voltai-vos todos arrependidos para Allah, ó crentes, na esperança de serdes bem-aventurados nesta vida e na outra, inshallah. E também o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: ó povo, arrepende-te, ó pessoas, arrependem para Allah subhanahu wa ta'ala, pois eu me arrependo para ele 100 vezes por dia. Imaginamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está arrependendo para Allah subhanahu wa ta'ala 100 vezes por dia, e como a nossa situação, e nós somos pecadores e errantes. Então nós devemos arrepender antes de chegar o mês de Ramadã. Terceiro, nós devemos receber o mês de Ramadã com muita súplica, porque às vezes a pessoa se acha que é capaz de adorar a Allah, se acha que ele é crente, ele é muçulmano verdadeiro, ele é melhor do que os outros, ele está adorando Allah muito, ele está rezando, ele está participando da mesquita, recitando o Alcorão, ele se acha. Então nessa situação, não, você tem que deixar esse orgulho, essa arrogância e ser humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala e pedir de Deus que te auxiliar, te ajudar. A súplica, porque
foi narrado por alguns dos virtuosos que eles costumavam rezar a Allah subhanahu wa ta'ala por 6 meses que vivessem até o Ramadã. E então eles rezariam por 5 meses depois do Ramadã, após Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, aceitasse deles o jejum e as adorações que eles praticaram no mês de Ramadã. Então imaginamos, os virtuosos estavam suplicando a Allah, pedindo de Deus 6 meses antes de Ramadã, para que Allah subhanahu wa ta'ala manter a eles vivos, saudáveis, crentes, muçulmanos verdadeiros até a chegada do mês de Ramadã. E depois do fim, quando termina Ramadã, eles não deixam da súplica. Eles ficam pedindo de Allah, suplicando a Deus para que Ele aceitasse deles as boas ações e o jejum que eles jejuaram e frequentaram as mesquitas e praticaram as adorações durante o mês de Ramadã. Então o muçulmano deve pedir ao seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, para permiti-lo viver até o Ramadã com um compromisso religioso forte e boa saúde física, para que ele consiga adorar a Allah de melhor forma possível. Ele deve pedir a Allah para ajudá-lo e obedecê-lo durante o mês de Ramadã, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar suas boas ações direcionadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a súplica é mais importante. Nós devemos receber o mês de Ramadã com muita súplica. Allahumma ballighna Ramadã. Oh Allah, permite para nós estarmos vivos até chegar o mês de Ramadã, com muita saúde, muita fé. Esse terceiro. E quarto, como nós podemos preparar uma preparação ideal para o mês de Ramadã. Como nós falamos, o muçulmano ele tem que receber o mês de Ramadã com muita felicidade e alegria, regozijando, que ele tem que estar regozijando, alegre, feliz pela aproximação do mês abençoado. A chegada do Ramadã é uma das grandes bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala concede a seu servo muçulmano. Por quê? Porque o Ramadã é uma das ocasiões mais benéficas em que as portas do paraíso são abertas e as portas do inferno são fechadas. E al-hasanatu fih بعشر حسنات إلى 700 ضعف. Allah subhanahu wa ta'ala multiplica as recompensas neste mês. E quando você fazer uma boa ação ou uma oração voluntária, como se fosse fazendo uma obrigação, e uma obrigação com duplo até 10 vezes. Então é um mês abençoado, um mês grande e importante. O mês do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, com o favor de Allah e com a sua misericórdia, então com isso é que devem jubilar ou ficar felizes, ficar alegres. Isso é melhor tudo quanto juntam. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Nós como muçulmanos temos duas festas, festa desse jejum e festa do sacrifício depois da peregrinação. Por isso a filosofia islâmica é diferente das outras filosofias ou outras crenças, outras doutrinas, porque no Islã festas ou celebrações e festas tem um objetivo. Não é que você comemorar uma festa ou celebrar numa festa que você... Para quê? Qual é o objetivo? Então, no Islã,
No Islã tem esse objetivo. Você tem que celebrar, ficar feliz, alegre depois de uma boa ação. Quando você fazer ou praticar uma boa ação que te aproxima de agradar a seu Senhor, de chegar até o paraíso, um caminho para o paraíso, você tem que nesse momento celebrar e ficar feliz. Por isso tem Eid al-Fitr e Eid al-Adha, que festa desse jejum é festa do sacrifício. E nós ficamos felizes por aproximação do mês, pela aproximação do mês de Ramadã. Por quê? Porque o mês de Ramadã nos aproxima de Allah, de Deus, Altíssimo seja, nos aproxima do paraíso, nos aproxima da fé, aumenta a nossa fé. Por isso nós ficamos felizes. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Com o favor de Allah e com a sua misericórdia, então com isso é que devem jubilar, isso é melhor tudo quanto juntam. Quinto, nós devemos buscar conhecimento para que poder seguir as regras sobre o jejum e compreender as virtudes de Ramadã. Então, antes de Ramadã, se você é muçulmano, você tem que fazer uma pesquisa pequena sobre Ramadã. Quais são as regras de jejum, as virtudes do jejum, como funciona esse jejum, quais são as coisas que anulam o jejum, para que você saiba as recomendáveis do jejum, obrigações, condições do jejum, para que você tenha um conhecimento geral sobre o jejum, para que você não chegue ao mês de Ramadã e você é ignorante, você não sabe nada, não sabe como jejuar, você está ficando comendo até nascer o sol, você está comendo, porque você não sabe que o jejum começa na alvorada. Então, você tem que saber as regras básicas do jejum antes de Ramadã. Você tem que estudar isso. Estuda no livro, na rede social, pergunta a um sheikh, ou você tenta ir para a mesquita, ter esse conhecimento básico antes de Ramadã. Não chega Ramadã e ainda você não sabe nada sobre jejum. Você tem que começar desde agora buscar conhecimento básico sobre jejum. E se você tem dúvidas, perguntas, tem muitos sheikhs, você pode perguntar a eles. Sexto, importante para preparar para uma preparação ideal antes de Ramadã, apressar-se em completar todas as tarefas que possam distrair o muçulmano da prática dos atos de adoração. Se você é comerciante, ou você é aluno, ou você é advogado, ou qualquer outra função, e você tem tarefas, tem compromissos na vida mundana, você tem que tentar resolver todos os problemas, fazer todos os compromissos, todas as tarefas antes de Ramadã, para que chegar o mês de Ramadã e você tem mais tempo livre para adoração, para ir para frequentar a mesquita, recitação do Alcorão, ouvir o Alcorão, para que você jejuar da melhor forma possível, para que você rezar mais, fazer mais orações. Não você deixa suas obrigações, você deixa seus compromissos, você deixa tudo acumulando até o mês de Ramadã e você quer fazer tudo. Não. O muçulmano tem que organizar antes da chegada do mês de Ramadã a sua vida mundana. Você tem uma loja, você tem coisas, você tem comércio, você tem uma coisa. Eu quero dizer assim, que o muçulmano tem que diminuir as preocupações dele sobre a vida mundana no mês de Ramadã. Não ficar normal. O mês de Ramadã e Sha'ban e Shawwal é a mesma coisa para ele. Não. Ramadã é diferente. Ramadã você
Pode também, se você consegue ter férias, pode ser. Isso porque eu quero citar para vocês uma história. Um irmão falou para mim que pegou férias em um mês passado, pegou férias. E o Ramadã ficou para ele muito difícil ainda, mais difícil do que ele fica trabalhando. Falei para ele por quê? Ele fala, quando eu estou trabalhando, eu fico ocupado com trabalho, assim, eu não fico sentindo fome, sede. Mas quando eu tenho férias, então fico sofrendo fome, sede, dessa coisa. Mas esse é o jejum que tem influência, que aumenta a fé. Quando você tem mais dificuldades, você sente fome, sente sede, porque isso que aumenta a sua fé. E que você sentir outras pessoas que estão sentindo fome, sofrendo fome, porque eles são pobres e necessitados. Entre as coisas que nós devemos preparar, sentar com nossas famílias, com os membros da nossa família. Se uma pessoa tem esposa, tem filhos, tem irmãos, tem mãe, pai, eles muçulmanos, ele tem que sentar com eles para contá-los sobre as regras do jejum e incentivar a eles para jejuar no mês de Ramadã, para fazer mais adorações, incentivar as crianças ou os jovens para que eles treinar, jejuar no mês de Ramadã. Então, essa reunião familiar, reunião com a família antes de Ramadã é importante, porque até para nós organizarmos o mês de Ramadã, como nós vamos fazer em casa, quando vamos ser preparados para ir para a mesquita, essas coisas, porque a casa é uma organização, ou seja, a família é uma organização. Então nós devemos sentir com as nossas famílias para incentivar a eles sobre o jejum e ensinar a eles o que é necessário sobre o jejum e combinamos com eles como vai ser nosso planejamento sobre Ramadã ou durante Ramadã. Recitação ao Corão em casa, quem vai recitar, quem vai ler esse livro, essas coisas. Isso é importante. Entre as coisas que nós devemos preparar é leitura do Alcorão Sagrado. O mês de Ramadã, Allah disse, Shahru Ramadã, alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês de Ramadã em que Deus revelou nele o Alcorão. Então, antes de Ramadã, você tem que começar agora recitando o Alcorão Sagrado, para que você treinar até chegar ao mês de Ramadã e você já, a recitação do Alcorão fica mais fácil para você. Porque se você não sabe árabe, não tem problema, pode recitar o Alcorão em português. E o mês de Ramadã pode ser só para recitar o Alcorão Sagrado. Você deixa outras coisas, só as coisas necessárias. Por exemplo, não é aconselhável que alguém de nós pega livros, muitos livros, para que ele ler durante Ramadã. Outros livros você ler depois ou antes do Ramadã. No mês do Ramadã você tem que concentrar com a palavra de Deus, que é o Alcorão Sagrado. Tem que ficar recitando o Alcorão Sagrado, lendo o Alcorão Sagrado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando você quiser terminar o Alcorão do início até fim, fica melhor para você. Você sabe recitar o Alcorão em árabe? É bom. Não sabe em árabe? Pode recitar em português, a tradução do Alcorão em português. Se você completou uma tradução, por exemplo, do nosso querido Sheikh Samir Al-Haik, completou. Você leu tudo dessa tradução. Você pega outra tradução do Hilmi Nasr e recita. Terminou, volta para outra tradução e
ler o Alcorão com várias traduções para que você ter conhecimento, porque esse o Alcorão é uma energia, é uma fé, uma orientação, uma cura das nossas doenças, uma felicidade na nossa vida e na outra vida também. Então nós devemos preparar para recitar o Alcorão Sagrado, para seguir, para meditar nele, pensar sobre ele, refletir sobre o Alcorão Sagrado. E também eu recomendo que cada um de nós deve ter um Alcorão específico, que fica esse livro é que você está lendo sempre com isso. Não você pega agora esse Alcorão e outro dia outro Alcorão. Não, pega um livro e você recita e coloca, por exemplo, lembra onde você parou e depois recita novamente. Continuar a recitação do Alcorão Sagrado. Última coisa antes de nós finalizarmos, nós devemos receber o mês de Ramadã. Isso é importante com prática de caridades e colaboração social. Nós pensamos em outras pessoas que estão no nosso redor, os pobres, os necessitados, que estão precisando ajuda. Porque se você quer jejuar no mês de Ramadã, mas você está jejuando, e tem pessoas que já estão jejuando durante o ano porque eles não têm de comer, não têm nada, não têm trabalho, eles não trabalham, não têm condições. Então você tem que pensar nessas pessoas e ajudar eles antes da chegada do mês de Ramadã. E outra coisa, nós falamos sobre as famílias muçulmanas ou os muçulmanos em geral, porque o muçulmano no mês de Ramadã tem que ficar confortável, feliz. Então no mês de Ramadã você tem que ajudar as outras pessoas antes da chegada do mês de Ramadã. Agora finalizamos com como o muçulmano, última coisa, inshallah, vamos terminar. Como o muçulmano organiza o dia e a noite do mês de Ramadã. O dia e a noite, como começa o jejum e o que ele vai fazer, ideal. Quando começa Ramadã, o muçulmano tem que saber os horários de início de jejum e do fim do jejum. Porque o jejum começa na alvorada e termina no pôr do sol. O muçulmano, antes de Ramadã, tem que saber disso. Exatamente. Porque cada dia muda um pouco. 1 minuto, 2 minutos. Então o muçulmano tem que saber o início de jejum e o fim do jejum. Por quê? Porque se ele não sabe o início de jejum e fica bebendo água, comendo, então o jejum dele é inválido. Não é correto. Ele tem que saber o início de jejum e o fim do jejum. Quando começa, quando termina. E antes do início de jejum, ele tem que tomar comida de sahur. Comida de sahur, refeição, ou seja, uma comida antes de alvorada, para que ele consiga continuar durante o dia jejuando. E esse jejum, essa comida é recomendável, que não é aconselhável que você fala eu não quero. Não, é melhor que você acordar, se você dormiu, você acordar e tomar essa comida, ou comer essa pouquinho de comida, e depois continuar jejuando durante o dia. Então, essa é a primeira coisa. Também
você tem que preparar depois de comer sahur, você tem que preparar para a oração de alvorada em congregação. É necessário isso. Importante isso. Você tem que preparar, tomar banho completo, ir para a mesquita, frequentar a mesquita, rezar com o imam, com o sheikh lá na mesquita, em congregação com todas as pessoas. Claro que se a mesquita está aberta, como nós explicamos antes. Se você tem tempo, pode ficar na mesquita depois da oração, recitando o Corão até nascer o sol, e depois do nascer do sol, 20 minutos, você reza 2 rak'at. Recomendável. Duas genuflexões, 2 rak'at. É recomendável isso. E você tem que, o muçulmano, durante o dia, ele tem que rezar as orações voluntárias. Antes da oração, depois da oração obrigatória, quando ele entrar na mesquita. Essas orações voluntárias. Fazer mais orações. Também fazer mais recordações, súplicas, recitação do Alcorão Sagrado. Também o muçulmano, ele tem que tentar rezar sempre em congregação, na mesquita. Isso é importante. Não reza sozinho em casa. Ou se ele está em casa, pode rezar com a família dele, esposa, filhos, irmãos. Se eles estão em casa, ele reza com eles em congregação, para ter mais recompensa. Também o muçulmano, é recomendável que o muçulmano fazer ou organizar reuniões dentro de casa no mês de Ramadã para recitação do Alcorão com a família dele. Recitar cada um pouco do Alcorão Sagrado e escolher um deles que sabe melhor na recitação do Alcorão para corrigir para eles, melhorar a recitação deles. Porque a casa fica abençoada através da recitação da palavra de Deus dentro dessa casa. E também é recomendável que o muçulmano descansa um pouco durante o dia, se ele tem oportunidade de descansar, para que ele fique forte no jejum. E importante ir mais cedo para a mesquita, antes de todas as pessoas, ir mais cedo na mesquita. Também, quando já quase antes do pôr do sol, o muçulmano tem que estar preparado para quebrar o seu jejum, preparando tamaras ou água para que ele quebrar o jejum com tamaras ou com a água. E fica suplicando antes de quebrar o jejum, porque esse momento, entre os momentos que Deus aceitar as súplicas dos servos dele. Então é importante que você suplica antes do pôr do sol, antes do chamamento da oração do Maghrib. Recitando o Alcorão antes, mas quando já fica sobrando 5 minutos, sobrando 8 minutos, ou assim por diante 15 minutos, você pode parar a recitação do Alcorão e fica suplicando, pedindo de Allah subhanahu wa ta'ala para você, para seus irmãos, para toda a humanidade, o bem, inshallah. Entre as coisas que o muçulmano tem que fazer no Ramadã, que ele rezar a oração noturna. A oração noturna, a Tarawih. A Tarawih, ou a oração noturna sozinho ou com as pessoas em congregação na mesquita. Também é importante que o muçulmano afastar de todos as proibições, ou seja, as coisas proibidas, os pecados, afastar dessas coisas para não cair no erro, no pecado.
Uma coisa importante também, a oração da sexta-feira. A oração da sexta-feira, o muçulmano no mês de Ramadã não pode deixar nenhuma sexta-feira na mesquita, se a mesquita está aberta. Não pode deixar nenhuma sexta-feira. Ele tem que frequentar a mesquita na sexta-feira, porque ele vai ouvir a palavra de Allah, vai ouvir alguns ensinamentos, orientações sobre jejum, sobre o mês de Ramadã, e esse aumenta a fé dele no seu coração. Última coisa, o muçulmano antes de Ramadã tem que fazer um cronograma, ou seja, planejamento sobre as coisas que ele quer fazer. Eu quero recordar a Allah, por exemplo, eu quero visitar o Alcorão, por dia, por exemplo, 5 páginas por dia. Assim, depende de cada um. Tem pessoas que recitam mais, tem pessoas que recitam menos, então depende da pessoa. Então o muçulmano tem que preparar a melhor forma possível para receber o mês de Ramadã e jejuar o mês de Ramadã com intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e de ter a recompensa nesta vida e na outra, inshallah.